Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando você vai estar vendo essa aula. Aqui é o pastor Germano, professor Germano, para mais uma aula de teologia. E hoje nós vamos iniciar com esse material aqui, ó, Panorama do Antigo Testamento, de Gleason L. Archer Jr. Eu acho que se lê assim, pessoal, certo? Então nós vamos iniciar o Panorama do Antigo Testamento. Esse livro aqui, pessoal, ele é uma revisão, né, uma edição nova. Não sei se dá para vocês verem. Desse clássico livro aqui, Merece Confiança, o Antigo Testamento. Então, ele foi revisado, ampliado, e ele já veio com esse novo nome, Panorama do Antigo Testamento. Deixa eu guardar ele por aqui. Enquanto ele está sendo guardado, vamos para a nossa aula. Vamos lá, pessoal. Então, professor, pastor Germano, nós vamos iniciar aqui o nosso assunto de Antigo Testamento. Disciplina de Antigo Testamento. Vamos lá, pessoal. Então, o material que nós estamos utilizando, nós vamos usar ele do início ao fim, pessoal. Esse livro, deixa eu pegar ele aqui novamente. Esse livro, esse material, ele tem mais ou menos aí 646 páginas, pessoal. Então, nós vamos ler as 646 páginas desse material, certo? Então, vamos às nossas leituras. Pessoal, a aula de hoje nós vamos iniciar aí com o capítulo introdutório, né, que são 3 subtópicos. E se der tempo, nós vamos iniciar aí numa segunda parte da aula, né, que essa aula está dividida em 2 partes, como nós sempre dividimos para não ficar muito pesado, né? Então, é a inspiração do Antigo Testamento. Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, então ele começa colocando aqui em relação ao escopo, né, da introdução. Ele começa dizendo o seguinte: a Bíblia Sagrada, ela é um livro diferente dos outros livros do mundo. Por que que a Bíblia Sagrada ela é um livro diferente? Então o Archer Júnior ele já começa a colocar alguns posicionamentos que ele acha necessário colocar. Primeiro, a Bíblia ela vai apresentar ou vai se apresentar, né, como revelação escrita do Deus verdadeiro. Ela visa, pessoal, não somente, né, a Bíblia ela visa não somente a salvação do homem, mas ela vai demonstrar autoridade divina por meio de muitas provas infalíveis. Então, olha só, a Bíblia Sagrada, né, o Antigo Testamento, então, ele é um livro diferente de outros livros que você vai encontrar em todo o mundo, né? Então, a Bíblia é um livro com certeza diferente desses outros livros. E uma observação importante que o Archer Júnior ele coloca é que outros documentos religiosos, tais como o Alcorão, ele pode declarar ser a própria palavra de Deus. Mas aí eu coloquei até em vermelho para que você note, né? Mas não contém as provas de autenticidade que há na Bíblia. Pastor Germano, professor Germano, que provas são essas, né? Aí o Archer Júnior, ele fala que é justamente o fenômeno de profecias cumpridas. Então, a própria palavra de Deus, pessoal, o Antigo Testamento, o Archer Júnior, ele faz esse levantamento, que de 100% das profecias bíblicas, 70% das profecias já se cumpriram. Os outros 30% é justamente por questão da segunda vinda de Cristo, que ainda irá se cumprir. Mas 70% das profecias que são encontradas na palavra de Deus já se cumpriram. Então,
Percebam que outros livros religiosos eles não têm esse fenômeno com relação às profecias. Por isso a Bíblia ela vai ser diferente, certo? Então, querendo ou não, ela vai ser um livro diferente dos outros livros. Vamos lá. A introdução ao Antigo Testamento é o termo que se aplica ao estudo sistemático do plano de fundo antigo. Então, a introdução ao Antigo Testamento, pessoal, ela é diferente da teologia do Antigo Testamento. Então, introdução ao Antigo Testamento e teologia do Antigo Testamento são duas disciplinas diferentes. Por mais que a gente ache que seja igual. Por quê? Porque a introdução ao Antigo Testamento, ela vai trabalhar com assuntos de linguagem, costumes e situações históricas, pessoa, lugares, acontecimentos, diferente da teologia, que ela trabalha mais com a questão teológica, né, do Antigo Testamento, questão de relação à aliança, essas coisas, não que a introdução ao Antigo Testamento também não venha trabalhar, mas são questões diferentes. Então, aqui a introdução ao Antigo Testamento é uma coisa e a teologia do Antigo Testamento vai ser outra coisa completamente diferente. Então, é importante você ter essa noção de diferença, certo? Porque às vezes quando nós pegamos uma teologia do Antigo Testamento e uma introdução ao Antigo Testamento, nós não notamos essa diferença, mas existe essa diferença, certo? Então, a introdução ao Antigo Testamento ela vai trabalhar aqui esses assuntos, né? Assuntos de linguagem, costumes e situações históricas, pessoa, lugares e acontecimentos. Vamos lá. O relacionamento entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, os autores do Novo Testamento, eles consideravam os livros do Antigo Testamento, a lei e os profetas como um único, a Escritura. Pessoal, uma coisa que nós já trabalhamos no nosso curso, nas nossas aulas, é justamente esse termo escritura, né? Que para nós hoje é algo tão comum nós nos se referirmos à palavra de Deus, à Bíblia como escritura, como o Antigo e o Novo Testamento. Mas naquela época, né, quando se falava escritura, era somente o Antigo Testamento, né, a Tanakh, certo? Então, ela é a Bíblia hebraica. Então, querendo ou não, quando aqui nós estamos se referindo à escritura, nós estamos se referindo ao Antigo Testamento. Perceba que o Novo Testamento, os autores, eles fazem referência sim ao Antigo Testamento. Que tipo de referência é essa, pastor Germano, professor Germano? Né? É justamente quando eles citam, né, a lei e os profetas. Eu deixei duas referências bíblicas aqui para que você depois, na sua casa, né, com mais calma, você possa consultar. Certo? E querendo ou não, pessoal, os autores do Novo Testamento, eles trabalham muito com questão de citação direta e citação indireta. Então, eles sempre fazem a citação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, você vai ver isso muito comum com os autores do Novo Testamento. Então, essa é a relação, né, que eles têm essa relação do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, uma coisa não é desarmonizada, eles são harmonizados. Então, o Antigo Testamento ele é citado sim no Novo Testamento. A família semítica de língua. Então, a família também é importante, pessoal, né? Nós temos conhecimento em relação à família semítica de línguas. Então, ela vai se dividir aí oriental, meridional, setentrional e ocidental. Nós vamos ver cada uma dessas aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Então, o semítico oriental inclui só uma língua principal, o acadiano, divide-se em dialetos diferentes do babilônico e assírio. Então, o semítico oriental, a língua principal dele é o acadiano, né, que vai se dividir aí em dialetos, certo? Diferente da língua babilônica. Vamos lá. O semítico meridional, então, aí já vai incluir o árabe, o etiópico, né, com os seus descendentes modernos, o amarico, certo? Então,
É bem tranquila essa parte aqui, é só mesmo para que você saiba, né? Não é preciso você se aprofundar muito aqui, mas nós vamos chegar numa parte que é importante você ter conhecimento. Vamos lá. O semítico setentrional, que vai abranger a família do aramaico. Então, essa parte aqui é importante para que você tenha ciência, certo? E ele vai se dividir em duas ramificações. A primeira ramificação vai ser a oriental e a ocidental. A oriental, pessoal, o semítico setentrional oriental é a da era cristã, língua siríaca, né? E já a ocidental era o aramaico bíblico de Daniel e de Esdras. Né? Nós vamos ver com calma melhor, pessoal, essa questão das línguas também, quando nós estivermos estudando a história da igreja, né? Alguns contextos históricos aí com relação ao antigo, até mesmo ao Antigo Testamento, aqui no Archer Júnior, certo? E nós vamos ver que a Bíblia, pessoal, ela tinha algumas porções, né, da sua língua escrita em aramaico. O Antigo Testamento também algumas porções da palavra de Deus foi escrito em aramaico, certo? Não foi 100% em hebraico. Então, é por isso que ele faz aqui essa referência, né? Com relação a esses dois livros aqui, Daniel e Esdras, que existe nesses livros aí alguma porção em aramaico. Pastor Germano, por que existem essas porções aí nesses livros? Justamente por questão do cativeiro babilônico, que nós vamos aprender melhor, né? Mas para fins de conhecimento didático, basta que você saiba a respeito disso. Vamos lá. E o semítico ocidental, né, que vai ser aí o semítico do noroeste, inclui o ugarítico, o fenício e o cananítico, dialeto do qual são o hebraico e o moabítico. Então, semítico ocidental é o hebraico, pessoal, certo? Então, essas são as famílias semíticas de língua. Vamos lá, então as duas mais importantes que para nós a gente precisa conhecer, né? É justamente o semítico setentrional, que é o aramaico, e o semítico ocidental, ou o noroeste, que é o hebraico. Por que é importante, pastor Germano? Que eu preciso saber. Porque, querendo ou não, quando nós estudamos alguns livros de teologia, ele não vai falar, alguns autores não vão falar aramaico ou hebraico, eles vão se referir a língua semítica setentrional. Então você tem que já colocar na sua cabeça que o semítico setentrional ele é o aramaico e o semítico ocidental é o hebraico. Então é importante você trabalhar naquele seu caderno de vocabulário, né? Você colocar essas duas palavras aqui e colocar no lado lá aramaico e lá embaixo o hebraico, certo? Então, pessoal, nós iremos ficar por aqui por enquanto, certo? Depois nós vamos voltar com a parte 2 da aula. Então, tchau, tchau, até mais.